Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um dia da nossa Semana do Investimento Imobiliário. Essa semana totalmente dedicada aqui no canal do Portal VGV para um dos temas que as pessoas mais nos pedem para poder comentar a respeito, para poder falar, que são investimentos imobiliários. Conforme a gente tem falado aqui todos os dias dessa semana, os investimentos imobiliários têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, têm atraído cada vez mais interessados. Porém, é muito importante a gente analisar todos os aspectos e questões envolvendo esse investimento para poder garantir que aquela rentabilidade almejada, que aquela valorização pretendida realmente aí pode se concretizar. Então é muito importante estar atento a todas as questões, a todos os riscos envolvidos e principalmente às oportunidades que a gente tem de mercado. Ao longo de toda essa semana já falamos aqui sobre diversos temas e caso você não tenha visto todos os vídeos, eu recomendo que você pare um pouquinho e assista o primeiro vídeo da série, que é quando a gente falou sobre modalidades de investimento imobiliário. Eu vou deixar no card aqui em cima o link para que você possa ir direto para esse vídeo. Depois que você assistir os vídeos anteriores, aí sim você vai chegar nesse vídeo. Eu tenho certeza que dessa forma você vai aproveitar melhor o conteúdo. E hoje chegou o dia da gente falar um pouquinho a respeito de construção. Muitos investidores aí que têm o interesse em entrar no mercado imobiliário querem fazer através de construção, seja construindo imóveis aí para poder revender no futuro, seja construindo para poder disponibilizar para uma locação, ou seja executando isso aí como sua atividade principal. E é por isso que a gente convidou aqui dois grandes especialistas no assunto, que é o Juliano Tonietti e o Guilherme Lapo, que são aí os fundadores da Hexperts, que é uma empresa de consultoria, Real Estate Experts, e também são autores do livro Real Estate no Brasil, que é o guia mais completo já lançado até hoje sobre investimentos imobiliários. Não canso de falar e não canso de mostrar e indicar esse livro, porque são mais de 500 páginas que a gente tem aqui de um conteúdo muito denso, muito completo sobre investimentos. Se você quiser se aprofundar, recomendo fortemente, porque eu tenho aprendido muito com esse livro e tenho aprendido muito com eles. Então, dando as boas-vindas para os nossos convidados, tenho a honra de chamar aqui Juliano, tenho a honra de chamar aqui o Guilherme. Tudo bem, pessoal? Obrigado por estarem com a gente aqui mais uma vez. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, satisfação estar aqui de novo, Bruno. Prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, pode ter certeza. Eu queria começar perguntando para você, Juliano, né? Muita gente tem ficado de olho aí em investimentos imobiliários e tem focado muito em construção, querendo fazer ali algumas obrinhas para poder vender, sejam casas, apartamentos, lojas, enfim, construção visando a venda. E eu já começo te jogando na fogueira. Construir para vender é um bom negócio de uma forma geral? Qual que é a visão que você tem sobre essa atividade enquanto investimento? É claro que é bom negócio, né? Se não fosse um bom negócio, a gente não via aí tantas construtoras e incorporadoras criando riqueza, criando empreendimentos maravilhosos, onde as pessoas usufruem e são listadas em bolsa. Assim, com certeza é um bom negócio e assim, todo mundo conhece alguém que ganha dinheiro com construção, né? Algum parente, alguém que se arriscou um pouco a mais, além de comprar um terreno ou ser um investidor mais passivo de comprar algo pronto, né? Construir, você desenvolve, você cria algo novo, né? Então tem um outro fator que é a reposição. Os imóveis vão se depreciando, se desvalorizando, e há uma demanda por imóveis novos, né? Com todo acabamento mais moderno, com todas as funcionalidades. Hoje em dia, o que um edifício propõe é muito mais do que cimento, teto e piso, né? As casas estão automatizadas, elas estão com sistemas prediais muito mais modernos. Você quer hoje ligar Alexa ou o Google Home na sua casa e abaixar a cortina, controlar o termostato do ar-condicionado, e você tem o aspirador embutido nas paredes. Tudo isso é novidade que vai demandando para deixar a vida das pessoas mais fáceis e mais produtivas. Então, tudo isso precisa ser construído, né? Então, com certeza é um bom negócio. Muito bom. A gente tem falado aqui nessa semana, né? A gente começou no primeiro dia, quando a gente falou sobre modalidades, de dois objetivos principais, geralmente com empreendimentos, com investimentos imobiliários, né? Que seriam os empreendimentos aí direcionados à venda, né? Empreendimentos imobiliários, e aqueles negócios, aqueles investimentos com base imobiliária, que seriam aqueles investimentos aí direcionados à renda, pessoas querendo ter esse fluxo mensal.
Quando a gente fala em construção, é muito comum a gente imaginar as pessoas que estão construindo para poder revender. Só que a gente tem visto também um aumento aí no número de pessoas que estão querendo construir com a finalidade de locar. Inclusive grandes empresas aí têm feito muito isso, construção para locação. E aí eu queria perguntar para vocês, de uma forma geral, isso também se considera aí, se configura como um bom negócio? Tem se mostrado como um bom negócio? Para quem tem esse perfil de rentista, ele pode acabar conseguindo uma rentabilidade maior? Ou isso é indiferente de uma forma geral quando a gente fala em investimentos imobiliários? Se puder colocar um ponto de vista aqui, Bruno, acho que a resposta também é sim, né? Ainda mais que a gente está num ambiente de taxas de juros muito baixas, né? Coisa que a gente ainda não tinha vivenciado durante a nossa vida profissional, a gente está vivenciando agora, e isso faz com que esse tipo de investimento, que é o desenvolvimento visando renda, se torne viável e se torne assim, um ótimo negócio em comparação a outras possibilidades de investimento visando renda, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que o risco agregado nessa construção, e não só durante o prazo de obra, né? Porque quando a gente fala em obra, a gente tem o risco de desenvolvimento, o risco de prazo de construção, o risco de custo de obra estourar, e isso agrega um risco a mais. Então não é só a gente achar que a gente está tendo uma rentabilidade melhor, ela está atrelada a um risco inerente a esse maior retorno. E também existem outros riscos prévios à obra, né? A gente está falando de construção aqui, que tem o risco de prazo e de custo, basicamente, fora os riscos civis, né? Risco, a responsabilidade com todos os funcionários da obra e tudo mais. A gente tem o risco anterior, que é o risco de aprovação de projetos, o prazo da aprovação de projeto, todos, enfim, as contrapartidas que podem ter que ser pagas. Então, assim, o investidor que pretende fazer o desenvolvimento de uma obra, ele tem que ter um conhecimento de todas as fases que ele vai passar para ele não ser pego de surpresa, tanto em relação a itens que ele não considerou, quanto a custos que ele não considerou, entendeu? Então, isso é fundamental. Guilherme, você comentou de um ponto aí que eu acho que é essencial, que é o conhecimento sobre a atividade construtiva de uma forma geral. Muita gente acha ali que é contratar o pedreiro, comprar o material de construção e ir acompanhando aquilo, daqui a pouco sua obra vai estar de pé e você vai poder vender ou vai poder locar. Mas existem aí processos que podem ser muito burocráticos e podem acabar comprometendo, né, todo esse investimento, como você mesmo comentou, a parte de aprovação de projetos, eventualmente licenças ambientais, enfim, tem muitos aspectos aí para a gente poder considerar. Só que, por outro lado, quando a gente geralmente conversa com pessoas que têm um interesse em investir no mercado imobiliário, a gente percebe que essas pessoas elas querem ter o menor custo possível para, na cabeça delas, você poder ter uma rentabilidade maior. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vale a pena contratar uma construtora ou um profissional realmente de construção, mesmo você tendo esse objetivo de investimento imobiliário, ou isso poderia inviabilizar talvez o retorno que você vai ter com aquele investimento? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que eu posso começar aqui, Juliano, colocando minha visão. Acho que você também tem muito a agregar com a sua experiência, né? Mas eu enxergo, Bruno, que cada vez mais a figura do empreendedor imobiliário, ela pode ser vista como aquele cara que é o idealizador do projeto, é o desenvolvedor, é o cara que pensou, vou comprar esse terreno, eu vou permutar esse terreno, e eu vou fazer aqui um prédio, vou fazer aqui um mall, vou fazer um strip mall, vou fazer um galpão para locação, para venda, é o idealizador do projeto, né? Mas muitas vezes esse empreendedor, ele tem qualidades que não são a do desenvolvimento de obra, a operacionalização da obra, o tocar a obra, né? Então, muitas vezes, o empreendedor não tem esse perfil, esse conhecimento, essa expertise para fazer tudo dentro de prazos, de custos e dentro de toda a rotina que exige muita experiência, né? Então, a gente aqui, sempre que a gente fala no Hexperts, a gente distingue a pessoa do empreendedor da figura do construtor, né? E muitas vezes, na maioria, eu acho hoje em dia, talvez, existe a figura do empreendedor contratando um especialista em construção, que é aquele cara que sabe com quem ele vai empreitar cada serviço de obra. Às vezes
ele também tem todos os macetes, porque durante uma obra você vai ter que, por exemplo, recolher guias de INSS de todos os funcionários para conseguir seu habite, suas certidões negativas lá no futuro. Então, assim, isso são tudo trabalhos extras que quando o empreendedor ele começa a querer verticalizar completamente esse processo, ele vai acabar fugindo do que é a especialidade dele, que é conceber um negócio, ter a visão, desenvolver, captar recursos e deixando coisas como a construção que ele poderia deixar como especialista, né? Da mesma maneira que a gente deixa as aprovações de projetos sendo empreendedor, muitas vezes com um escritório de arquitetura especialista nisso, né? Consultores especialistas em aprovações também. Então, eu acho que a gente tem que entender o que é a nossa praia e atuar na nossa praia, deixando, às vezes, a construção para os especialistas nela. Mesmo que, às vezes, isso custe um pouco mais, né? Mas, assim, e o prazo de obra que você vai ganhar? Ele também tem um valor no tempo, né? Então, assim, a gente conhece até empreendedores imobiliários que são one-man show, né? É um cara que é o empreendedor imobiliário, ele terceiriza tudo. Terceiriza arquitetura, terceiriza ambiental, terceiriza jurídico, terceiriza construção também. Sei que Juliano também, a gente tem uma experiência de tentar tocar a obra. Mas... É exatamente isso. Você tocar a obra começa a ser. O Brasil é um país bastante burocratizado, tem o setor de construção ele é bastante sindicalizado, tem uma série de convenções coletivas para você fazer uma grande construção. Então começa a ter uma atividade muito mais além do que a engenharia e a arquitetura, uma atividade administrativa muito intensa, envolvendo a segurança do trabalho, né, a parte de saúde ocupacional. Então, a atividade de construção acabou sendo segregada aí dos empreendedores, como o Guilherme comentou. Você tem a atividade de construção e a atividade de incorporação e desenvolvimento imobiliário, né? Muitas companhias ainda fazem os dois, né? Mas isso não é uma regra, não precisa ser, tá? Se ela está eficiente assim, ótimo, mas ela não precisa se prender assim. Isso até é positivo, principalmente para os profissionais que não têm uma formação aí na área de engenharia ou arquitetura e que fica até desmotivado em começar o medo, né? É até o contrário, tá? Eu acho que mais importante do que saber construir é saber contratar bem, né? Você saber com quem você vai construir, com quais as formas de contrato que você vai utilizar, né? Qual o escopo que você vai definir, né? Lógico, isso você vai aprendendo com a prática, né? A gente sempre dá algumas discussões, algumas ideias de quais os modelos de contrato que são possíveis você construir, porém, você colocando a mão na massa e sentindo vários prestadores de serviço, você vai sentindo aqueles que te agregam valor daqueles que não te agregam como qualquer outra atividade, seja um projetista, seja uma agência de marketing, seja um banco financiando a tua obra. Você tem que ir testando esses seus parceiros para ter uma cadeia aí de produção e no limite, ser um homem único aí que toca o empreendimento de começo ao fim. Aliás, eu queria até aproveitar e acrescentar um ingrediente aqui, que eu acho que é um fator muito importante para a gente considerar, é que no Brasil, uso e ocupação de solo é uma prerrogativa dos municípios, né? E eu vi um caso uma vez que eu achei muito interessante de um investidor, né, uma pessoa que comprou um terreno, tentou fazer tudo sozinho, foi lá, contratou arquiteto, ajudou ali o projeto junto com o arquiteto, depois ele mesmo contratou ali um engenheiro só para poder assinar o projeto, foi tocar a obra junto, apanhou pra caramba durante todo o processo, tomou prejuízo, mas no final das contas ele conseguiu ali ter o empreendimentozinho dele de pé, e ele falou, agora eu estou experiente, comprou um terreno na cidade vizinha, na hora que ele foi construir era completamente diferente, outra forma de aprovar o projeto, outro zoneamento, outro gabarito ali de coeficiente de aproveitamento, ou seja, era totalmente diferente. Se você tem um profissional te assessorando, com certeza o desempenho vai ser outro e você vai, não é nem uma questão de ganhar mais ou menos, mas é uma questão realmente de otimizar e ter uma melhor rentabilidade daquilo que você vai fazer, né? Você tocou um ponto importante aí, o Brasil ele é regionalizado, né? A legislação para uma determinada região não é a mesma que outra,
né? E as empresas também são segmentadas. Tem construtora especialista em hospital, tem construtor especialista em prédios de escritório, construtor especialista em galpão. E assim, a especialização também está na cadeia de suprimento deles, né? Eles têm os fornecedores de telha que atendem muito bem eles, os fornecedores dos equipamentos de incêndio, os fornecedores de piso. Isso tudo vai alimentando. Então, assim, você colocar uma construtora de hospital para fazer um galpão não vai ficar muito bom, né? Então, assim, você precisa ter ciência que essa especialização te traz benefícios também num ponto importante que é a assistência técnica, né? A engenharia ali, ela não admite desaforo e você errar contratando por preço e pecando na qualidade, a conta vai vir muito cara depois, principalmente para o empreendedor que assume a bronca, né? Legal. Falando um pouquinho agora sobre capital necessário para você poder fazer uma obra e depois você poder revender ou locar, enfim, depois você dá uma destinação para aquele imóvel que você construiu. Quando você fala de um investidor que já tem um capital, é um processo relativamente simples, ele pode encontrar bons parceiros, pagar por isso, desenvolver ali aquele empreendimento, aquele imóvel e depois dar essa destinação. Agora, falando de pequenos investidores ou médios investidores, ou até mesmo investidores que eventualmente têm o recurso, mas que eles não estão tão interessados em alocar todo o recurso deles ali em uma obra específica. Vale a pena, mesmo você sendo investidor, mesmo você tendo o objetivo de fazer aquela obra como investimento, vale a pena talvez você pegar um financiamento, você pegar um empréstimo, alguma coisa para você poder executar essa obra, ou em hipótese alguma um investidor deve fazer isso? Qual que é a visão a respeito? Olha, assim, quando a gente vai avaliar um investimento, então vamos supor, você tem lá um negócio que você precisa de 20 milhões de investimento, 50 milhões, seja o valor que for, tá? Você vai ter uma rentabilidade que você calculou, né? Espera-se que a pessoa faça uma análise de viabilidade completa para calcular qual é o retorno almejado, digamos 15, 20, 25% ao ano de retorno naquele negócio imobiliário, e você vai ter a possibilidade ali de pegar um financiamento à produção, né? Esse financiamento ele pode ser direto ali um plano empresário para você tocar a sua obra, ou ele pode ser outros tipos de financiamento, como securitização de recebíveis, pode ser uma debênture estruturada, até um mútuo, dependendo do tipo de veículo de investimento que você tiver. Provavelmente, Bruno, você só vai pegar esse financiamento se a taxa de juros dele for inferior à rentabilidade do seu negócio, né? E aí, quando você faz isso, você dá uma bombada no seu retorno, né? Você alavanca o seu retorno, é um termo aí muito utilizado. Então, você às vezes consegue transformar aqueles 20% ao ano em 40% ao ano, 50% ao ano. Você começa a ter resultados muito expressivos. Então, aí, o que o empreendedor precisa saber? Primeiro, ele vai colocar menos capital para trabalhar. Então, se ele ia precisar de 20 milhões, agora ele vai precisar de 5. Então, ele vai ter maior rentabilidade, só que ele vai colocar menos dinheiro para trabalhar. Então, isso é uma coisa que ele já tem que estar em mente, certo? Porque se ele queria aplicar 20, agora ele não vai aplicar 20, ele só vai aplicar 5, né? E, como você sabe, Bruno, todo retorno é proporcional ao risco, tá certo? Então, assim, a gente costuma ouvir muito, né, Juliano? Cara, isso aí é muito frequente na nossa vida. O empreendedor imobiliário que ele fala, em vez de 20 milhões, eu vou colocar só 5. Então, meu risco é menor. Cara, é totalmente errada essa frase, tá certo? Você está colocando muito mais risco no negócio, só que você está arriscando apenas 5 milhões. Mas é um negócio de mais risco. Por quê? Porque quando você pega uma dívida, com certeza você vai ter ali garantias que você vai ter que dar, você vai ter um cronograma de amortização e pagamento de juros daquela dívida. E se o seu negócio não andar conforme as expectativas, isso é, se for uma incorporação para venda, você não vender as unidades que você esperava, se for um prédio para locação e renda, se ele não gerar o aluguel que você esperava, às vezes você vai ficar abaixo da linha d'água, né? Você não vai conseguir pagar aquelas amortizações. Então isso pode incide de fato num risco muito maior para esse empreendedor. Então assim, pode ser bom tomar um empréstimo para um negócio de desenvolvimento imobiliário? Sim, pode ser bom. Tá?
Isso agrega riscos com certeza absoluta. Então entenda quais são esses riscos para ver se eles são proporcionais ao acréscimo de retorno que você vai ter, né? E o mais importante de tudo, na nossa opinião aqui, é sempre simular cenários pessimistas para ver o que acontece, né, com o seu retorno. Porque se você sempre, quando faz um negócio 100% no capital próprio, você vai ter um intervalo de retornos ali que você vai poder ganhar. Se não for 20% ao ano, vai ser 10%, vai ser 5%, mas eu não perdi dinheiro. Agora, quando você agrega um financiamento, muitas vezes a volatilidade desses seus retornos aumenta super consideravelmente. E, às vezes, muitas vezes, ela passa para baixo do zero, ou seja, fazendo com que você tenha cenários onde você perde capital. Então, assim, isso ainda são algumas falácias do mercado e algumas dificuldades de entendimento que vêm com a sofisticação do conhecimento financeiro do empreendedor imobiliário, tá, Bruno? Ou seja, de uma forma geral, análise individual de cada situação, né, baseado nessa relação risco-retorno que aquele potencial negócio pode trazer e no risco que você está tomando ali também. E assim, quais são os produtos de dívida oferecidos para o seu negócio? Né? Isso varia pra caramba, né, Bruno? Se você está fazendo um shopping gigante ou se você está fazendo uma casinha, os produtos ofertados de crédito para você vão ser diferentes em taxas de juros e cronogramas de amortização diferentes também. Então, eu costumo falar que o dinheiro, o capital para você desenvolver, ele é uma commodity, ele tem um custo e ele é um fornecedor, assim como o cimento, né? Você tem o cimento barato, o cimento caro, o cimento de qualidade, o cimento de pouca qualidade, né? Então ele é um insumo ali para o seu empreendimento que você tem que escolher, né? E quem toma a decisão de risco é o empreendedor. Você não pode julgar a decisão pessoal. Se o empreendedor está seguro dos riscos que ele está tomando e ele está alavancando no máximo e ele está seguro do empreendimento que ele vai fazer, ele vai ganhar muito dinheiro. Agora, se ele não está seguro e está tomando risco, né, será que ele não vai dar um passo maior que a perna? Muito, muito bem pontuado, Juliano. Agora, considerando todos esses fatores que a gente falou até aqui, para a gente poder fechar, o preço de venda no final, ou eventualmente o preço de locação, caso ele opte por destinar para locação esse empreendimento. Muita gente também às vezes acaba errando muito nessa conta, porque considera somente aqueles custos ali construtivos, terreno e etc. E se você tem, por exemplo, uma origem aí de capital que você pegou através de um crédito, isso também precisa ir para a conta, né, para você poder ter o retorno de tudo isso e formar o seu preço final de venda ou de locação. O que esse investidor ele precisa considerar na hora de fazer esse preço final? Ele fez todo esse trajeto, ele fez a obra, ele contratou ali um parceiro. Na hora de definir esse preço para ter a certeza que ele fez um bom negócio, o que ele precisa considerar e ele não pode deixar de fora? Bom, eu acho o seguinte, Bruno, você é um profissional de marketing muito conceituado e você sabe que preço quem dá é o mercado, a gente não manda no preço, né? Preço de locação, preço de venda do apartamento, né? Você não escapa muito do que o mercado está pagando. Você ali consegue pegar um nicho específico que aceita um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas de maneira geral você não tem o poder de precificar. E se você precificar errado, eu desejo para garantir a minha rentabilidade, você vai ficar com o imóvel vazio, não vai vender, né? O que a gente mais vê aqui é empreendedor desesperado que o empreendimento não vende, a gente vai ver o preço está totalmente fora da realidade, né? Então, assim, imóvel no preço certo vende, né? E você tem que partir do preço para suas premissas para ver se vai sobrar alguma coisa para você. E não o inverso, vou ver quanto vai me custar, e se for um pouco mais caro, eu aumento um pouquinho o preço. Não vai dar certo, né? Eu gosto de brincar assim, viu, Bruno? O Excel aceita tudo, né? Então, beleza, na minha planilha lá eu coloquei que eu vou vender a R$8.000 o metro quadrado do meu apartamento, porque assim eu tenho 25% ao ano de retorno. Cara, as viabilidades que a gente tem que fazer antes de topar fazer o negócio, uma delas é comercial, né? O que o mercado aceita? O mercado aceita comprar um apartamento por 6 mil o metro. Então é esse número que eu tenho que colocar lá na minha viabilidade, entendeu? Se eu colocar 8, eu tô errando feio. Então assim, que nem o Juliano colocou no primeiro segundo da frase dele, o preço de venda vem do mercado, né?
com algumas alterações, se você fizer um produto um pouquinho melhor do que o mercado, um pouquinho mais menos conceituado do que o mercado para você vender mais barato. Então, assim, a gente tem casos de clientes aí que já nos procuraram, você vai ver, o cara tem um preço que é totalmente fora da realidade, tanto do produto que ele entregou, quanto do mercado que ele está inserido, entendeu? E aí não adianta, fez a infraestrutura, fez a obra, fez tudo, e tem lá um monte de terreno, um monte de casa, um monte de apartamento que não vende, né? Excelente dica. Então, a gente poderia dizer que uma pessoa, um investidor que tem interesse em começar a construir visando a venda ou até mesmo visando a locação, ele deveria talvez começar, vamos dizer assim, entre aspas, de trás para frente. Ver o que o mercado está disposto ali naquela região, aquele negócio que ele vislumbra, e a partir daí ele vê se aquele investimento é viável, se ele tem condições de equilibrar custos, trabalho, etc., para poder ter a rentabilidade que ele deseja. A gente poderia colocar dessa forma como uma dica para quem está querendo começar a investir, sem muitos medos, digamos assim, de correr riscos aí para poder errar? Perfeito, Bruno. É exatamente assim, cara. Você vai partir pesquisando o que o mercado aceita. E tem gente que faz isso contratando pesquisas que custam centenas de milhares de reais e tal. Poxa, a gente não acredita muito nisso, né? Você pode contratar pesquisas ótimas, maravilhosas, que tem por aí, que vão te dar insights detalhados de cada mercado. Mas o empreendedor faz o quê? Ele entra na internet, você tem diversos portais com todos os imóveis que estão ofertados à venda naquele mercado, seja para venda, seja para locação, seja apartamento, seja sala comercial, seja loja. Você consegue pesquisar na internet, você consegue passar a mão no seu celular, ligar para os corretores daquela cidade, entender o feeling do corretor, que é quem sempre está ali na linha de frente. Então, assim, essas conversas vão dar um termômetro para o investidor, entendeu? E digamos lá no nosso exemplo que o valor de venda seja 6 mil o metro, depois você vai fazer sua análise de viabilidade, e se for 6,5? E se for 5,5? E se for 5? E aí você, dentro de um intervalo seguro de possibilidade de valor de venda, você vê se seu negócio tem retorno. Muito bom, pessoal. Já deu para ver o valor que tem toda essa semana que a gente está fazendo aqui, com dicas aí de especialistas, mostrando como que o investimento imobiliário ele pode ser mais simples se você souber tomar as decisões corretas aí desde o início, né, e souber acompanhar tudo isso aí de uma maneira bem mais prática. Então, queria agradecer muito aqui, Juliano, queria agradecer muito aqui ao Guilherme por toda essa disponibilidade de estar conversando com a gente, e lembrar sempre aqui que todo esse conteúdo está sendo baseado no livro que eles escreveram, que é o Real Estate no Brasil, que é o guia mais completo para investimentos imobiliários. E além do livro, eles têm também uma série de planilhas, uma série de cursos, enfim, outros materiais aí que podem auxiliar também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho deles. Meus amigos, para a gente poder fechar e encerrar o dia de hoje, eu queria que muito brevemente cada um de vocês dessem algumas dicas muito práticas para quem está querendo começar a construir para poder vender, o que essa pessoa não pode deixar de olhar. Se você está querendo construir para vender ou construir para alocar, qual que é o caminho mais ou menos que você precisa passar, qual que é o rito aí que você precisa cumprir para que você tenha um bom retorno. E aí eu queria pedir para o Juliano comentar sobre venda e para o Guilherme comentar sobre locação. Não, legal. Eu acho o seguinte, para começar, você vai fazer um empreendimento para vender. Começa pelo cliente público-alvo, tá? Veja aí o ticket do empreendimento que você vai fazer, vai ser um imóvel de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. O que esse cliente faz, o que ele quer, quantos quartos ele quer, quais são os membros da família dele, ele tem um filho, 2, ele tem pet, né? Ele é sozinho, o que ele gosta de fazer, aonde ele gosta de estar, né? Você tem que descobrir o que você vai oferecer para aquele público, né? Depois você vai descobrir o tamanho do bolso dele, quanto ele ganha, quanto ele consegue pagar numa parcela, ou um preço à vista, ou um imóvel de valor parcelado, né? Porque aí, com o valor global, você tem ali o preço por metro quadrado da região, você descobre o tamanho do empreendimento, com o tamanho do empreendimento você sabe o custo dele fazendo o orçamento dessa construção, né? Basicamente, esse seria um ritual para você
ter um direcionamento de uma viabilidade comercial e financeira aí do empreendimento para venda? Eu acho que assim, na lógica do empreendimento para renda, né, a gente tem um leque mais amplo, porque a gente vai depender de qual é o produto de renda que a gente está tratando aqui na locação, né? Pode ser um empreendimento de varejo, que ele pode ser desde o strip mall até um shopping, ele pode ser um galpão para locação, ele pode ser uma torre de escritórios, pode ser um student housing, ou enfim, outros produtos de renda, né? Então, talvez o meu leque aqui para dizer o que a gente tem que buscar é um pouco mais amplo, mas independente do segmento de mercado, do nicho que você está atuando, você vai ter que entender o que o mercado oferece naquele segmento que você quer atuar, né? Porque esse aí vão ser os comparáveis que aqueles clientes daquele mercado vão poder escolher ao invés do seu produto. Você tem que entender os atributos que esse cliente deseja. Então, se for um galpão, qual é o pé direito que o cliente quer? Né? Se for uma loja, qual é o tamanho que a loja, que tipo de loja vai se instalar naquele empreendimento? Então, isso aí, tudo a gente está falando também, sua pergunta ela foi um pouco mais ampla do que só a parte comercial, né, Bruno? Porque a gente está falando tudo isso aqui de viabilidade comercial, né? O que funciona comercialmente naquele mercado. Mas para desenvolver um produto para renda ou para venda, o empreendedor não vai poder se esquecer das outras viabilidades, técnica, o que pode fazer naquele terreno, lei de desocupação do solo, né? Viabilidade ambiental, jurídica, né? Comercial, que é essa que a gente está dando tanta ênfase aqui, e juntar todas essas coisas na econômico-financeira, porque é aí que ele vai poder juntar essas 5 viabilidades e tomar a decisão dele de forma embasada em dados. Então, assim, o que eu recomendaria seria lembrar de todas essas viabilidades, focar na parte comercial, pensando de trás para frente o que o mercado oferece, o que o mercado aceita, para que daí ele possa, enfim, tomar as decisões dele de uma forma, pelo menos, sabendo tudo que está envolvido no negócio. Excelente. Meus amigos, só agradecer mais uma vez por mais um dia aqui, trazendo esclarecimento sobre esse tema que tem atraído tanto a atenção aqui de todo mundo que acompanha o nosso canal, falando sobre investimentos imobiliários, mostrando que sim, pode ser um bom negócio, desde que você esteja muito atento aí a todos os movimentos de mercado, a análises que você precisa fazer com relação à estruturação financeira desse negócio, a viabilidade econômica financeira. Guilherme lembrou muito bem aqui agora sobre toda essa parte técnica também. Enfim, todos os itens que você precisa equilibrar para que esse seu investimento ele possa aí trazer aquele retorno que você tanto espera. De uma forma geral, investimentos imobiliários continuam aí sendo sempre uma ótima alternativa para você poder alocar capital e alocar o seu recurso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um dia. Convido você para amanhã acompanhar o último vídeo aqui da nossa semana especial sobre investimento imobiliário. E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, eu te convido para que você clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque pelo nível dessa discussão já deu para ver o quanto que você pode aqui obter conhecimento com toda a informação que a gente procura trazer para você. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.